Olá, irmão e amigo do canal EBD+, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Nesse vídeo iremos apresentar mais uma edição do quadro Algo a Mais. Nossa proposta é fornecer aos superintendentes, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical subsídios que possam contribuir na preparação e ministração das aulas. Neste domingo, estudaremos a lição 2 da revista Jovens da CPAD, que tratará do seguinte tema: o nascimento de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Lembramos que no nosso vídeo da lição 1, você encontrará algumas informações que serão válidas também para a lição 2. Na edição de hoje falaremos sobre curiosidades a respeito do nascimento de Jesus. Usaremos os comentários histórico-cultural do Novo Testamento, tanto da CPAD como da Editora Vida. É importante lembrar que Mateus, que era judeu, escreve para mostrar ao seu próprio povo que Jesus de Nazaré verdadeiramente era o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Mateus também escreve para responder a uma pergunta que ardia no coração de todos os judeus do século I. Se Jesus era o Messias, o que aconteceu com o reino glorioso profetizado nas Escrituras? Esta resposta, como também a evidência da característica messiânica de Jesus, é revelada gradualmente à medida que Mateus conta sua história. Mateus começa com uma resposta à primeira pergunta que qualquer judeu normal, bem como um rabino, faria: que bases existem para defender a reivindicação da natureza messiânica de Jesus? A primeira evidência que Mateus apresenta é a genealogia de Jesus. Jesus é descendente de Abraão e descendente de Davi. Capítulo 1 de Mateus, versos de 1 a 17. Foi este, inclusive, o assunto comentado na lição 1. A seguir, Mateus conta a história da concepção de Jesus, que é o assunto da nossa lição. Ele combina diversas linhas adicionais de evidências. Por exemplo, o nascimento de Cristo foi miraculoso, o cumprimento de uma profecia feita 700 anos antes por Isaías. Ele diz também que o seu nascimento foi anunciado pelo anjo do Senhor, uma manifestação divina do envolvimento pessoal de Yahvé, ou Jeová, nos eventos que ocorreram com pouca frequência na história de Israel. Desta maneira, o peso total do passado confirma o direito de Jesus ao trono de Davi, e uma áurea sobrenatural brilha ao redor de seu nascimento. Isto realmente é uma evidência. Se faz necessário destacar que antigos biógrafos frequentemente incluíam histórias sobre acontecimentos especiais no nascimento ou na criação de uma pessoa. Às vezes, chegavam a louvar aspectos milagrosos do nascimento desta pessoa. Todavia, não há nenhum paralelo semelhante ao nascimento virginal de Jesus. Os gregos contavam histórias em que deuses engravidavam mulheres, mas o texto bíblico indica que a concepção de Maria não foi resultado de relação sexual. Desta forma, não restam dúvidas de que a concepção de Jesus se deu por uma ação divina. Foi o resultado da ação direta do Espírito Santo sobre Maria, a serva do Senhor. Mas o que vem a ser o nascimento virginal de Jesus? O nascimento virginal, ou conceição virginal de Jesus, é um dogma do cristianismo que sustenta que Maria concebeu Jesus milagrosamente, se mantendo virgem, ou seja, sem relação sexual. Na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa, o termo nascimento virginal não significa apenas que Maria era virgem quando concebeu e deu à luz, mas também que ela teria permanecido virgem por toda a vida, uma crença atestada desde o século II depois de Cristo. No nosso entendimento, textos como Marcos 3:31, como também Marcos 6:3,
deixam claro que Maria não permaneceu virgem por toda a vida. Assim está escrito: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Marcos 3,31. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6:3. Esta passagem também é confirmada por Mateus, no capítulo 13, versos 55 e 56. Os que defendem a virgindade permanente de Maria argumentam que o termo irmão ou irmãos, no contexto bíblico, refere-se na verdade a primos. Nos parece mais uma tentativa de sustentarem o insustentável. Ou seja, como alguém que teve alguns filhos naturalmente permaneceria virgem? Um fato curioso sobre a integridade de José e Maria é o que encontramos nos versículos 24 e 25 do capítulo 1 de Mateus. Assim está escrito: despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nesta passagem, José se casa oficialmente com Maria, mas abstém-se de consumar o casamento até o nascimento de Jesus. Ele se abstém, mesmo que ela pudesse ter provado sua virgindade na noite de núpcias. Desta forma, não só a concepção, mas também o nascimento de Jesus é virginal, conforme Mateus 1:23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Fica aí essa dica para os solteiros. Ao viver com Maria e exercer autocontrole, José se torna assim um exemplo notável de pureza sexual. Falem o que quiser, mas a abstenção sexual antes do casamento é algo que agrada a Deus. Se você deseja um casamento abençoado, siga o exemplo de José e Maria. Vamos falar um pouquinho sobre o noivado daquela época. Representava um vínculo mais forte do que a maioria dos compromissos equivalentes no mundo ocidental de hoje. Se José seguiu a tradição que o antecedeu, teria de pagar um valor à noiva, e ao menos parte dele seria oferecida durante o noivado. O noivado, que costumava durar 1 ano, significava que noivo e noiva estavam oficialmente comprometidos um com o outro, mas ainda não haviam consumado o casamento. Qualquer envolvimento sexual com outra pessoa implicava, portanto, em adultério. É o que nós encontramos lá em Deuteronômio 22, 23 a 27. Se houver moça virgem desposada, e um homem achar na cidade se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada, e a forçar, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. À moça não farás nada, ela não tem culpa de morte, porque, como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. A pena pelo adultério na lei do Antigo Testamento era a morte por apedrejamento, e ela também se aplicava à infidelidade no período de noivado, conforme nós vimos aí nos versos 23 e 24 do capítulo 22 de Deuteronômio. Na época do Novo Testamento, tudo o que se exigiria de José seria que se divorciasse de Maria e a expusesse à vergonha.
O vínculo estabelecido pelo noivado era tão forte que, se o noivo de uma mulher morria, ela era considerada viúva. O noivado só poderia ser interrompido pelo divórcio. A infidelidade da noiva trazia desonra ao homem a quem estava prometida. O marido podia se divorciar publicamente da mulher diante de um juiz se a acusasse de uma violação. Nesse caso, ele podia se separar dela em público, reaver o valor do dote e adquirir algum bem que a noiva tivesse recebido do próprio pai para o casamento. No tocante à idade dos noivos, talvez Maria tivesse entre 12 e 14 anos, ou até 16. Caso fosse o primeiro casamento de José, ele deveria ter entre 18 e 20 anos. A idade ideal para um homem se casar, segundo os rabinos. Para os mestres judeus, os homens deveriam casar cedo porque não conseguiam resistir à tentação. Muitos, inclusive, culpavam a cabeça descoberta das mulheres de induzir à lascívia. É provável também que o casamento tenha sido arranjado por seus pais com consentimento de Maria e José. Finalizaremos nossa reflexão falando sobre as profecias a respeito do nascimento de Jesus. O lugar do nascimento de Jesus, Belém, foi profetizado em Miqueias 5:2. O cumprimento foi mencionado em Mateus 2:1 e Lucas 2:4 e 7. A tribo em que Jesus nasceria, Judá, foi profetizada em Gênesis 49:10. O cumprimento foi mencionado em Lucas 3:33 e Mateus 1, 2 e 3. O fato de que Jesus nasceria de uma mãe virgem foi profetizado em Isaías, capítulo 7, verso 14. O cumprimento foi mencionado em Mateus 1:18 e Lucas 1:26 a 35. A matança dos bebês de Belém foi profetizada em Jeremias 31:15. O seu cumprimento foi mencionado em Mateus 2, 16 e 18. A fuga para o Egito foi profetizada em Oséias 11:1. O cumprimento foi mencionado em Mateus 2, 13 a 15. E por último, o fato de que Jesus seria herdeiro do trono de Davi foi profetizado em Isaías 9:7. O seu cumprimento foi mencionado em Mateus 1:1. Glória a Deus. Querido aluno, caro professor, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Tenha uma ótima aula. Nos encontramos no próximo quadro Algo a Mais.